Oi, alunos, né, do terceiro ano, boa noite, né? Professora Flávia de Biologia, espero que vocês estejam todo mundo bem aí, né? A gente sempre fala a mesma coisa, mas que a família esteja bem, que estejam tomando todos os cuidados aí para essa virose. E a gente, por enquanto, vai ter as aulas online, né? Esperando que esse surto aí dessa virose acabe logo para a gente poder voltar e dar continuidade às nossas aulas presenciais, né? Porque é nada melhor do que o contato, né? Para tirar dúvida, para ter o contato mesmo, o aluno-professor, que eu acho que isso é muito importante. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, né? A aula de genética, como eu falei para vocês, é uma aula muito... não é difícil, mas é uma aula que vocês têm que prestar bastante atenção, né? Como a nossa última aula a gente entrou em algumas coisas de genética, né? E depois, logo depois, teve esse problema que a gente não assistiu mais aula, né? Eu vou voltar um pouquinho, né? Naquela parte do grupo sanguíneo, fator RH, que foi a nossa última aula, para a gente poder entrar na matéria nova, né? Que vai continuar sendo genética, tá? Não pensem que vai facilitar as coisas não, porque não, vai piorar. Acho que o primeiro semestre todo, se eu não me engano, é genética. Então, o negócio é estudar mesmo, tá? A genética mendeliana a gente já iniciou, né? Aquelas experiências lá da ervilha com o Mendel, já fizemos vários exercícios, inclusive na plataforma também tem vários exercícios de genética para vocês fazerem, né? Essa semana, espero que vocês tenham dado uma olhada lá para poder fazer os exercícios, para a gente poder saber como é que tá, ter um retorno, né, de vocês, como é que vocês estão se saindo lá. E os grupos sanguíneos a gente já viu que são, né, o grupo sanguíneo é aquele sistema ABO, né, grupo sanguíneo A, B, AB e O, né, e como é que eles descobriram esses grupos sanguíneos, né? Eles viram esse médico, né, austríaco aí, eu acho engraçado que a gente vai ver aqui no decorrer das aulas, que o cara tem que ser muito bom, né? Esses pesquisadores têm que ser muito bom. Por que um médico, por que o cara lá da pesquisa, área científica, vai fazer determinadas experiências? Esse cara, esse médico começou a misturar sangue de pessoas. Aí o que ele fez? Descobriu que algumas hemácias se juntavam, né? Produziam aquelas aglomerações que a gente chama de aglutinações. Então ele viu que algumas hemácias se juntavam, outras não, né? Então ele viu que tem alguma coisa diferente ali. E aquelas hemácias, essa aglutinação formava coágulos, né? E esses coágulos poderiam causar algum problema na pessoa que estava recebendo esse sangue diferente. E ele viu que numa transfusão sanguínea, se de repente essa pessoa tomasse um sangue que não era compatível com ela, né, as hemácias iam se aglutinar, ia formar esse coágulo, podendo levar as pessoas até a morte. E é o que acontece hoje em dia, né? E ele determinou essa descoberta aí no sistema ABO, né, que são os grupos sanguíneos que a gente conhece hoje, A, B, AB e O, né? O grupo sanguíneo, quando eu falo aqui, não tem nada a ver com RH. Grupo sanguíneo é uma coisa, fator RH é outra coisa. Grupo sanguíneo, AB, AB e O. Fator RH, RH positivo e RH negativo. São coisas que a gente estuda na genética, mas são duas coisas diferentes, né? São
dois genótipos e fenótipos diferentes. No sistema BO, a gente tem dois tipos de aglutinogênios, que é o aglutinogênio A e B, e dois tipos de aglutinina, que é anti-A, anti-B. O aglutinogênio aí é como se fosse um antígeno, né? São proteínas que fica nas hemácias, na membrana das hemácias ali. Já a aglutinina, que são os anticorpos, anti-A e anti-B, eles ficam no plasma, tá? Aqui a gente tem a determinação dos tipos de sangue, que eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês lá na aula, num vídeo, né? A gente tem vários tipos de sangue aí. Quando a aglutina, a gente coloca aqui, pelo que vocês estão vendo, né? A gente coloca o reagente anti-A e anti-B e pinga 2 gotas de sangue na lâmina. Quando a aglutina na primeira, né? A gente viu até que esses anti-A e anti-B, eles são de coloração diferente, para não ter como você errar, né? Dizer que é um tipo de sangue e é outro. Apesar de que algumas pessoas até erram, né? Que eu contei até para vocês aquele caso do aluno, né? Mas aglutinou no primeiro, é o sangue A. Aglutinou no segundo, é o sangue B. Aglutinou nos dois, provocou essa reação de antígeno, anticorpo nos dois, é a B. Não aglutinou em nenhum dos dois, o grupo sanguíneo é O. Aqui a gente tem o genótipo, o fenótipo, né? O código genético dos tipos de sangue, representados aqui. Sangue A, B, AB e O. Né? O sangue A, a gente tem 2 genótipos, é Iazão e Iazão, ou Iazão e Zinho. O sangue B, da mesma forma, IBzão, IBzão, IBzão e Zinho. O sangue AB, a gente diz que é codominante, porque ele tem os dois, né? Então, é Iazão e IBzão. E o sangue O, que é o recessivo ali, é Izinho e Izinho. Do lado ali tem as proteínas e os anticorpos. O sangue A, a proteína aglutinogênio, é A. O sangue B é B. O sangue AB, ele tem os dois, né? E o sangue O não tem aglutinogênios. E os anticorpos, que são as aglutininas, eles sempre vão ser o contrário do sangue, tá? Se o sangue é A, a minha aglutinina é anti-B. Por que anti-B? O sangue A, ele produz aglutinogênio A. O meu anticorpo é anti-B. Então, o que acontece? Eu não produzo no meu sangue a reação antígeno-anticorpo. É como se esses dois aqui, ó, não se conhecessem, porque o meu anticorpo é anti-B e o meu antígeno é A. É como se eles não se conhecessem. É como se eu tivesse o antígeno da catapora e tivesse mandando o meu anticorpo da rubéola ir lá combater. Ele não vai combater, né? Aqui é a mesma coisa. E a mesma coisa acontece no B. O sangue B, o anticorpo é anti-A. Aqui no nosso sangue, no nosso corpo, isso não vai produzir reação antígeno-anticorpo. Já na determinação do sangue aqui, ó, que a gente faz esses testes em laboratório, para a gente determinar o tipo de sangue, eu tenho que provocar essa reação. Mas é uma reação fora do corpo, não é uma reação dentro do corpo. Dentro do corpo, eu não posso produzir essa reação. Por isso que o meu anticorpo, minha aglutinina, é diferente. Se fosse igual, se a minha aglutinina fosse igual, se o meu sangue fosse A, minha aglutinina fosse A também, eu ia produzir a reação antígeno-anticorpo. Não ia produzir? Porque eu tenho o anticorpo A e o meu antígeno é A. Eu ia produzir essa reação. Ia produzir a aglutinação nas hemácias, um coágulo, né? Podendo entupir qualquer veia do meu organismo, do meu corpo, né? E causar um problema maior. Destruir as hemácias, podia acontecer várias coisas. Por isso que o anticorpo sempre vai ser o contrário. Meu sangue é A, anticorpo anti-B, né? Meu sangue é B, anticorpo anti-A. Sangue AB não tem anticorpo, por isso que ele é receptor universal, tá? Sangue O não tem aglutinogênio, não tem antígeno, né?
Por isso que ele é o doador universal. Aqui a gente tem a tabela das transfusões sanguíneas. O sangue O ali é o doador universal. Por ele não ter, que a gente viu aqui, ó, a proteína, o aglutinogênio, por ele não ter o aglutinogênio, ele não tem como provocar aquela reação antígeno-anticorpo nos outros grupos sanguíneos. Então, ele pode doar para qualquer um, tá? O sangue AB, ele vai receber, que é o receptor universal, ele recebe de qualquer um. Por quê? Porque o sangue AB, ele não tem anticorpos. Então, ele também não vai produzir aquela reação antígeno-anticorpo quando ele recebe um sangue diferente dele, né? Então, o que vai acontecer aqui? O sangue AB vai ser o receptor universal, vai receber de qualquer um sangue, ele recebe de todos, né? E o doador universal, que é o O, ele pode doar o sangue para todo mundo, né? Lembrando que aqui eu tô falando do grupo sanguíneo, A, B, AB e O. O fator RH é outra coisa, né? Quando a gente fala em doador universal do grupo sanguíneo, é o O, tá? O doador universal para qualquer tipo de transfusão é o O negativo. Negativo, ele pode doar para qualquer grupo sanguíneo, né? Sendo positivo ou negativo, tá? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Aqui a gente tem uma tabelinha. Eu coloquei mais essa tabela aí para vocês verem a frequência do grupo sanguíneo, né? Porque sempre pergunta assim, professora, qual é o grupo sanguíneo mais difícil e o que a gente encontra com mais facilidade? Aí a gente tem ali, ó, o AB positivo, 3%, o A positivo, 34%, o B positivo, 9%, o O, 38%. O O positivo é o que a gente encontra com mais facilidade aí na população, né? O AB negativo é o que tem menos frequência, mais difícil, né? O B negativo também é o que tem menos frequência aí na população, mas o mais frequente aí é o O positivo, né? O O positivo tem uma característica, ele doa para todo mundo, né? O grupo sanguíneo O, doa para todo mundo, mas ele só recebe do O, tá? Ele vai doar para todos os grupos sanguíneos, mas ele só vai receber do O. Mas isso aí é fácil, porque tem as tabelinhas aqui, ó, que a gente já passou até em aula também, é fácil para vocês. E agora a gente vai falar do fator RH. O fator RH, ele tem esse nome por quê? Por causa desse macaquinho ali, macaco rhesus, né? Aí que eu falo, esse cara aí, né, esses pesquisadores ali, uma coisa assim, fora do comum, né, esses cientistas. Por quê? O cara simplesmente misturou o sangue do macaco com coelho. Não tô fazendo nada, vou misturar aí o sangue do macaco com coelho para ver o que dá, né? Aí o que aconteceu? Quando eles aplicaram o sangue do macaco no coelho, ele observou que o sangue do coelho, ele aglutinava, provocava aquela reação das hemácias tudo juntinho, né? Aí o que aconteceu? Ele usou isso, para explicar isso, ele usou a explicação meio parecida com o do sistema BO, que no sangue do macaco existia um antígeno que, ao ser introduzido nos coelhos, os coelhos produziam aquela reação antígeno-anticorpo. Por isso que o sangue aglutinava, por isso que o sangue formava aquele coágulo, né? E ele viu isso, aí o que ele fez depois disso? Viu que o sangue do coelho formava esses coágulos. Depois ele pegou esse sangue que que ele tinha colocado o sangue do macaco, né? Ele pegou o sangue desse coelho e retirou o sangue desse coelho. Isso para continuar a experiência, né? E depois desse sangue do coelho que ele retirou, ele misturou com sangue de seres humanos. E ele viu que 85% do sangue que ele testou aglutinava e apenas 15% não aglutinava. Esses que aglutinavam,
É porque produziam a reação antígeno e anticorpo. Aí ele chamou, né, de RH positivo. E os que não aglutinavam não produziam essa reação antígeno-anticorpo. Então, ele chamou de RH negativo, tá? Aqui só uma maneira bonitinha, né, para vocês verem que o fator RH positivo está pedindo um abraço do fator RH negativo. Mas aí o RH negativo fala, você tá maluco? Não chegue perto de mim. Porque eles não são compatíveis, né? O RH positivo não pode doar o sangue para o RH negativo, porque senão ele vai produzir essa reação antígeno-anticorpo. É o que acontece com a eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, acontece quando, ó, a mãe é RH negativa, o pai é RH positivo e o filho nasce RH positivo. O que acontece aí? A mãe sendo RH negativo, o pai sendo RH positivo, tem a chance do filho nascer positivo ou negativo. Nascendo positivo ou nascendo negativo igual o sangue da mãe, não tem problema, porque não vai produzir a reação antígeno-anticorpo, né? Só que o filho sendo positivo, a mãe, assim que o filho nasce, que tem contato direto com o sangue do filho, esse contato estimula a mãe a produzir anticorpos contra o sangue positivo. Só que naquele filho ali que ela teve, não vai acontecer nada, porque o filho já tirou da barriga, já saiu, mas ela vai ficar produzindo os anticorpos. E no próximo filho, sendo positivo, ela já vai ter aquela reação antígeno-anticorpo. Aí vai fazer com que o sangue aglutine, né, forme aqueles coágulos no próprio sangue e pode levar até o bebê à morte. Essa doença a gente chama de anti-RH, eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é muito grave, tá? Quando a gente faz o exame e é diagnosticado realmente que o neném é positivo, que o filho é positivo, a mãe tem que tomar uma vacina para impedir a formação desses anticorpos, para que o próximo filho não sofra nenhum dano em relação a isso. E os genótipos e o fenótipo, lembra? O genótipo do RH positivo é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. RH negativo, Rzinho, Rzinho. Duas pessoas positivas podem ter filhos negativos? Podem. Por que podem? Porque elas podem ser heterozigóticas. Lembra? O filho só pode nascer diferente dos pais se os pais forem heterozigóticos, tá? Então, duas pessoas positivas podem ter um filho negativo. Duas pessoas do grupo sanguíneo A. Ó, no grupo sanguíneo A. Cadê? A. Aqui, ó. Pode ter um filho diferente deles? Pode. A partir do momento que o casal seja Iazão e Zinho, tá? Quando fala diferente, o único grupo sanguíneo diferente, né, é o O. Duas pessoas A não pode ter filho B. Não pode ter filho AB. Pode ser ou A ou O. É igual aqui no B. Duas pessoas B podem ter filhos B ou O. Nunca pode ter A ou AB. Não existe isso. A gente viu isso na sala de aula, a gente fez exercício e tem mais exercícios ainda na plataforma aí para vocês fazerem, tá? Então, não pode. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tem um outro sistema também, além do sistema BO, que a gente vai ver depois, que é o sistema MN. São raras as pessoas que têm esse tipo, né, de antígeno, mas acontece. E tem o seu próprio código genético. A gente vai ver aqui, ó. O grupo sanguíneo M, o antígeno é M, né? E os genótipos Lzão, Mzinho, Lzão, Mzinho. N, antígeno N, Lzão, Nzinho, Lzão, Nzinho. E MN, antígeno MN, os genótipos, né? Que a gente pode fazer o cruzamento genético. Lzão, Mzinho, Lzão, Nzinho.